Fala, meu povo lindo, maravilhoso, professor Rodrigo na área. Isso aí, mais uma aula aqui do Resolvendo a Química. Só que dessa vez vamos continuar aqui na nossa playlist de Química Orgânica, certo? Bom, vamos falar essa semana sobre isomeria. Então continuamos aí. Se você não viu, vou deixar para você aí dar uma olhada na nossa playlist sobre reações orgânicas. Enquanto está rolando a vinheta, você sabe, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Bora! É isso aí, pessoal. Muito bem. Já está aparecendo na tela para vocês a nossa aulinha sobre isomeria, certo? Galera, muita atenção. Quando que eu tenho isomeria? É quando eu tenho compostos orgânicos diferentes que têm a mesma fórmula molecular, beleza? Legal. A primeira isomeria que eu vou te apresentar nessa aula é a isomeria plana, que também aparece como constitucional. O que é isso? Ela vai apresentar, são compostos com a mesma fórmula molecular, mas com uma diferença na estrutura. E a primeira delas é a isomeria de cadeia, onde eu vou ter a mesma fórmula molecular, mas eu vou ter cadeias diferentes. Uma cadeia normal com uma cadeia ramificada, uma cadeia aberta com uma cadeia fechada, certo? E isso eu gostaria de chamar a atenção. Tá? Muita gente acha que isomeria de cadeia quer dizer que eles têm o mesmo tipo de cadeia. Não! Pensa um pouquinho. Isomeria quer dizer que eles têm a mesma fórmula molecular e de cadeia quer dizer que as substâncias são diferentes pela cadeia. Então eu trouxe aqui ó, o butano para você e o metilpropano. Veja, C4H10. Só que uma tem cadeia normal e a outra tem a cadeia o quê? Ramificada. Beleza? Boa. Depois, eu tenho aqui ó, o propeno e o ciclopropano. Os dois são C3H6. Um tem cadeia aberta, outro tem cadeia fechada. Então eles têm a mesma fórmula, mas a cadeia deles é diferente. Beleza? Anota no cantinho, pega o balãozinho da memória. Pela fórmula mínima, pela fórmula geral desses compostos, você consegue prever aí mais ou menos se eles serão isômeros ou não. Por exemplo, um alceno é isômero de um cicloalcano, o alcino de um alcadieno, certo? E o cicloalceno vai ter a mesma fórmula que o nosso alcino, que o nosso alcadieno. Então você consegue, pela fórmula geral, já prever quem vai ser isômero de quem. Fechado? Boa, galera! Agora, além da isomeria de cadeia, a gente tem a isomeria de posição. Ou vou ter a mesma fórmula molecular e diferente posição da insaturação, da função, do radical, certo? Então, cuidado. Por exemplo, propan 1-ol e o propan 2-ol. O que eu vou ter? C3H8O, a mesma fórmula molecular, só que eu vou trocar a posição da função da hidroxila. Então, isso aqui quer dizer que eles são isômeros, mesma fórmula, de posição. Mudou a posição. Então, cuidado para não confundir. Beleza? Legal. Aí eu trouxe aqui um fazendo a mudança, um exemplo fazendo a mudança da dupla ligação da insaturação, o but1-eno e o but2-enos, 2-eno, perdão, tá? E o 2-metilpentano e o 3-metilpentano, que aí eu tenho a mudança da posição do radical. Então, eu tenho a mesma fórmula molecular, mudei a posição. Show? Ótimo, galera. Legal. C, um caso especial, galera, de posição é a metameria, que em muitas provas você vai ter chamada de isomeria de compensação. Quando que você vai ter isomeria de compensação? Quando muda a posição em relação ao heteroátomo. Vai mudar a posição em relação ao heteroátomo. Então eu tenho isso acontecendo em éster, em amina secundária, em éter, tá? Veja, olha só. Eu tenho aqui a função éter. Beleza. Tenho 2 carbonos para a esquerda, 2 carbonos para a direita. C4H10O. Aqui eu vou colocar 3 carbonos para a esquerda, 1 carbono para a direita. C4H10O. Veja que o que mudou foi a posição em relação ao nosso heteroátomo. Como se eu tivesse pego este carbono que está aqui nessa ponta e eu tivesse trazido ele para o outro lado. E ficar 3 de um lado, 1 do outro. Compensação
ou também metameria. É um caso especial onde muda a posição em relação ao heteroátomo. Show? Tranquilo? Legal. Se eu estou falando muito rápido, você já sabe, dá o teu pause, copia aí bonitinho e aí depois você dá o play. Esse é o legal das nossas aulas aqui no YouTube. Beleza? Qualquer coisa é só você mandar aqui, ó, embaixo está aparecendo no direct do Instagram para a gente conversar um pouquinho mais qualquer dúvida que você tenha. Legal, galera. E para a gente terminar, nós temos a isomeria de função, que é, para guardar no coração, é uma das que mais vão aparecer em prova, os isômeros de função. De novo, mesma fórmula molecular, funções orgânicas diferentes. E isso é importante da gente ressaltar aqui. Então, mesma fórmula molecular, diferentes funções. Por exemplo, o éter é isômero do álcool se eu tiver com o mesmo número de carbonos. Então, eu vou ter lá C2H6O, C2H6O. Um é o metoximetano e o outro é o etanol. São dois compostos que têm a mesma fórmula, mas funções diferentes. Isômero de função. Beleza? Ácido carboxílico, isômero de éster, cetona de aldeído. Cuidado! Ácido carboxílico e éster são isômeros de função, não de metameria. Beleza? Cuidado com isso, por favor. Legal, galerinha? Então, olha só, o que eu coloquei num post-it pra gente foi o seguinte. Com o mesmo número de carbonos, éter é isômero de álcool, ácido é isômero de éster e cetona é isômero de aldeído. Guarde esse post-it no seu bolso quando você for fazer o exercício, detona. E por último, letra E, quinta possibilidade de isomeria plana, tautomeria, que é um caso especial de função. Acontece, galera, uma tautomeria é um equilíbrio dinâmico entre um enol e um aldeído, ou enol e uma cetona. Beleza? Então é um caso especial aí de uma isomeria de função, onde eu tenho enol. Se eu tenho só o aldeído, ele não entra em equilíbrio com o enol. Agora, se eu tenho o enol, ele entra em equilíbrio com o aldeído ou com a cetona. Por quê? Porque olha só, o que vai acontecer? O nosso oxigênio vai puxar a dupla para ele e o hidrogênio vai cair. Então, na tautomeria, eu digo que o tautômero está meio tontômero, né? Aí cai o hidrogênio, sobe a dupla. Beleza? Então, olha só. Sobe a dupla, cai o hidrogênio. E aí você tem um enol virando aldeído ou um enol virando uma cetona. Isso entra em equilíbrio. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula. Teu feedback é super importante. E detone isomeria, que é o ponto fraco de muitas pessoas. Nos encontramos na próxima aula. Valeu? Tchau, tchau!